Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e cuidador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Queridos amigos, queridas amigas, alunas e alunos do curso de Patrologia. Na aula anterior, nós vimos o início da Idade de Ouro, o tempo do imperador Diocleciano a Constantino Magno. Depois, vimos também o cristianismo como religião do Estado, o chamado Edito de Milão, que corrobora esses fatos, o Concílio Ecumênico de Nicéia, a vida na comunidade e o papel e a importância da memória da Igreja, o historiador Eusébio de Cesareia. Hoje nós vamos continuar falando sobre a expansão oriental da Igreja, o Egito cristão, os famosos bispos de Alexandria, Cirilo, por exemplo, e assim vamos estudando esta época tão rica da patrologia patrística ou patrística patrológica que estamos fazendo, tentando unir o pensamento dos padres e escritores eclesiásticos e também a história. A história vai contando o que os santos e santas, e em meio àqueles acontecimentos, também os escritos destes, que são os santos doutores, santos padres, porque tem uma doutrina sólida até o 8º século. Então vamos ler na página 94. A expansão do Evangelho para o Ocidente não deve fazer perder de vista que desde o século III ele se expandiu também, partindo da Antioquia para a Síria Oriental. Uma das primeiras igrejas conhecidas como batistério é a de Dura Europos, no Eufrates. No começo do século IV, a igreja já está solidamente implantada na Mesopotâmia sassânida, cruelmente dizimada, deportada para a Seleucia Ctesifonte. A igreja persa continua a se desenvolver em torno de dois eixos, o do norte e o do sul. A igreja do sul foi perseguida pelo rei Sapor II, que viveu entre 309 e 379, que procurou desmantelar sua estrutura e matou virgens e sacerdotes. A sé episcopal de Seleucia Ctesifonte permaneceu vacante durante cerca de 40 anos, desde o 348 ao 388. Ainda temos em parte a gesta dos mártires persas, joia da literatura. Depois da tomada de Nízibe pelos persas em 363, muitos cristãos foram instalar-se em terra romana, em Edessa, mais a oeste. Nessa Mesopotâmia semítica, oficializa-se a língua do país, o siríaco, ramo do aramaico oriental. Começa-se com a tradução da Bíblia à peshita. A cultura nacional se apresenta como uma ramificação da literatura judaico-cristã ao abrigo do pensamento grego.
A liturgia síria conservou o patrimônio dessa igreja até nossos dias. A poesia e a música receberam uma forte influência do judaísmo. Muitas obras gregas, hoje perdidas, existem só em tradução siríaca. Assim, por exemplo, as homilias batismais de Teodoro de Mopsuestia é um exemplo. De modo que a literatura siríaca veio enriquecer o patrimônio grego. 2 homens sobressaem: Afraates, o primeiro escritor cristão do Império Persa, e o diácono Efrem. Afraates pertence a uma comunidade de ascetas chamados Filhos do Pacto, dos quais ele foi o superior. As suas obras, que chegaram até nós, não são influenciadas por nenhuma filosofia. Sua única inspiração é a Escritura. Ele compôs também hinos litúrgicos, cantados em coro. Traduzidos para o grego, eles passaram para a igreja de Antioquia, onde introduziram os cânticos responsoriais. Aqui temos o primeiro, então vamos ver, nesse resumo tão belo desta expansão oriental da igreja em meio a sofrimentos e perseguições. Efrem, a lira do Espírito Santo. Esse padre, esse autor, esse senhor, vive do 373 ao 306. Nascido em Nisibe, na Mesopotâmia, a noroeste de Mossul, de família sem dúvida já cristã, foi ordenado diácono pelo bispo Tiago. Em 363, quando a cidade caiu em poder dos persas, ele se transferiu para Edessa, em Orfa, em território romano, onde passou os últimos anos de sua vida. Ele é fundador da escola, espécie de seminário eclesiástico, e da Universidade Católica, onde eram ensinada a escrita, a leitura e o comentário das Escrituras. Ponto 2. Testemunha da teologia siríaca. Efrem é testemunha privilegiada de uma aculturação diferente a de todos os outros padres, situada no prolongamento do pensamento judaico e judaico-cristão já analisado. Ele elabora uma exegese não grega, próxima das raízes veterotestamentárias, a qual tem afinidades com a escola de Antioquia. Usa o método dos Targums e dos Midrashes. É principalmente Moisés que anuncia Cristo, tipologia em 3 camadas, na qual a figura se realiza primeiro em Cristo e na Igreja, realização que é promessa de acabamento futuro. Aos conceitos abstratos da filosofia, Efrem prefere a polissemia dos símbolos, da Escritura e da criação. Ele não separa o simbolismo bíblico do simbolismo cósmico. As árvores da Escritura figuram a cruz, mas toda árvore, por seu renascimento na primavera, simboliza o mistério da cruz e a promessa da ressurreição. A encarnação de Cristo justifica essa interpretação. O universo foi criado à imagem do Filho único. Os Escritos de Efrem, ponto 3, página 95. A obra do diácono Efrem segue 2 orientações, uma polêmica, a outra didática. Ele combate o maniqueísmo, o erro de Marcião e principalmente o arianismo. A ortodoxia é sua preocupação permanente. De sua obra autêntica, temos em primeiro lugar comentários bíblicos do Antigo Testamento, dos quais só o Gênesis e o do Êxodo chegaram até nós. Exegese antes de tudo, literal, versículo por versículo, tipológica e parenética. Ele quer ultrapassar a letra para encontrar o espírito,
o que ele chama de sentido profundo. Esta, conservada principalmente sua obra poética, homilias métricas, menre e desenvolvimentos itimados sobre os mistérios da fé. Depois os hinos propriamente ditos, Carmina, Nicibena, um madrash, hinos compostos para ser cantados por 2 coros, estrofe e refrão. Poesia bíblica, não só pela inspiração, mas também por sua estrutura e por seus processos, paralelismo antitético e uso na concordância discordante, como nos Salmos e nos Odes de Salomão. Para Efrem, Cristo é a expressão viva dessa concordância na discordância entre sua natureza divina e humana. Ele é o coração da leitura da Escritura, da criação e da história. Então aqui, voltando à página 95, tem o hino de nosso querido Efrem para a ascensão. Diz ele: neste dia o pão espiritual e novo subiu aos céus. Os mistérios foram revelados em teu corpo, que subiu como uma oferenda. Bendito seja, Senhor, teu pão. O Cordeiro nos veio da casa de Davi, o sacerdote da raça de Abraão. Para nós ele se tornou o Cordeiro de Deus e para nós o sacerdote novo. Seu corpo é a vítima, seu sangue a nossa bebida. Bendito seja o sacrifício novo. Do céu ele desceu como a luz de Maria. Ele nasceu como um germe divino. Da cruz ele caiu como um fruto. Ao céu ele subiu como as primícias. Bendita seja sua vontade. Tu és a oblação do céu e da terra, imolado e adorado alternadamente. Vieste para ser vítima, subiste como uma oferenda única. Subiste, Senhor, levando o teu sacrifício. Então, que a obra dele mística, elaborada, antitética, no sentido que põe uma tese do novo que se realiza, do antigo que se revê no novo, que é Cristo. E, infelizmente, como diz aqui, da sua obra autêntica temos comentários bíblicos, do quais só o Gênesis e o Êxodo chegou até nós. Outra coisa é que dizia, ele usa o método dos Targums e os Midrashes, comentários, para fazer teologia, tá bom? São comentários. O Egito Cristão, página 96, em seguida, nós vamos ver um pouquinho o Egito Cristão. Quero que acompanhem comigo na página 96, por favor. Cristão de longa data, o Egito foi violentamente sacudido pela perseguição do imperador Maximino. Eusébio fala de milhares de pessoas que morreram mártires. Sabemos os nomes de vários bispos, como Filéias de Timús e, sobretudo, Pedro de Alexandria. Ponto 1. Nascimento do monaquismo egípcio. Vamos lá comigo, na página 96. O heroísmo dos mártires dá origem à sese monástica que se esforça para prolongar o fervor deles. Perseguidos, os cristãos se retiram para o deserto, levando uma existência precária. Eles preparam o caminho para na Corese do Egito, na Síria, na Palestina e até a Mesopotâmia. Paulo de Tebas se torna eremita em 250. O pai dos que se refugiaram no deserto é o egípcio Antão, cerca de 251-356 da sua vida. Conhecemos a sua epopeia pela vida de Antão, escrita por São Atanásio, que o conheceu.
Traduzida em várias línguas, ela serviu de constituição para o monaquismo oriental e ocidental. Antão é uma fela abastado. Aos 20 anos, ouve o apelo do Evangelho, vende suas terras, distribui o dinheiro aos pobres e se instala no flanco de uma montanha. Muitos anacoretas imitam seu exemplo. O eremita ora procura solidão, ora volta para o meio dos homens, nas colônias de anacoretas que ele visita e aconselha. O eremita, no espírito de Antão, é um leigo piedoso que vive integralmente o radicalismo do Evangelho, luta contra o espírito do mal, em cujo poder o mundo caiu. Jejuns, vigílias, meditação da Escritura e pobreza absoluta são os meios que permitem atingir a perfeição evangélica. A sua doutrina espiritual está reunida principalmente nos apotegmas, sentenças e na história lausíaca. Eis um exemplo. Vamos ler. Um solitário, vendo outro carregando o morto, lhe diz: Meu irmão, fazes bem, mas farás melhor ainda se suportares os vivos. Pacômio fez evoluir o anacoretismo puro, que é a solidão absoluta, ou mitigado, eremitas agrupados em torno de um pai espiritual, para a vida cenobítica, isto é, comunitária, sob a autoridade de um abade. Ele começou na escola de um anacoreta Palemão. Passados 7 anos, sentiu-se chamado a se pôr a serviço dos outros. Depois de algumas tentativas infrutíferas com monges que só querem seguir a própria cabeça, encontra seus primeiros seguidores e elabora uma regra de vida, conservada em parte a regra de Pacômio, cuja essência é a obediência. Funda seu primeiro mosteiro, Tabenese, em Tebaida. Maria, sua irmã, pede-lhe e consegue que funde um mosteiro de monjas nas proximidades. O cenobitismo pacomiano se organiza no Alto Egito. Mais tarde, Xenute funda a célebre comunidade de Atripé, perto de Tebas, o que dá a denominação Tebaida, uma coloração monástica. As duas formas continuam a coexistir e a se desenvolver. O anacoretismo se estabelece não longe de Alexandria e sobre o Nilo até o deserto da Nítria. Vamos ler agora a Igreja de Alexandria e seus bispos, mas, por favor, me desculpem, na página 98 temos a vida de Antão, como já foi dito. Seus inícios na Ascese 270. Vamos ler. Entrando na igreja, outra vez ouvindo o Evangelho, o Senhor que dizia: Não vos preocupeis com amanhã. Não suportando mais, ele distribuiu essa reserva às pessoas humildes, recomendou sua irmã às virgens conhecidas e fiéis, e a colocou numa casa de virgens para ser educada. Quanto a ele, fez o aprendizado da ascese, onde estava atento a si mesmo e obrigando-se a uma dura disciplina. Ainda não havia no Egito mosteiros tão numerosos, e o monge não sabia absolutamente nada do grande deserto. Quem quisesse aplicar-se a si mesmo, exercitava-se não longe de sua aldeia. Vivia então na aldeia vizinha um velho que desde sua juventude levava uma vida solitária. Antão o ouviu e competiu com ele no bem. Inicialmente começou por habitar nos arredores da aldeia. De lá, quando ouviu falar de algum zeloso, como abelha diligente, ia procurá-lo e não voltava ao seu eremitério
sem tê-lo visto. Tendo recebido dele como que um viático para caminhar para a virtude, voltava. Assim, pois, no começo, ele permaneceu lá e se fortaleceu em sua resolução de não voltar aos bens de seus pais e de não mais se recordar dos seus parentes. Todo o seu desejo, toda a sua aplicação era voltados para o esforço ascético. Trabalhava com suas mãos porque tinha ouvido: quem não trabalha, não coma. Com uma parte do que ganhava, comprava o pão e o resto distribuía aos necessitados. Orava continuamente, tendo ouvido que é necessário orar sem cessar em seu íntimo. Era tão atento à leitura que nada das escrituras lhe escapava e a memória lhe fazia às vezes de livro. Sabia de cor? Ele se instruía junto de outros ascetas e se esforçava para imitar suas virtudes. Comportando-se assim, Antão era amado por todos. Ele se submetia de boa vontade aos zelosos ascetas que ia viver e se instruía com eles na virtude e na sese própria de cada um. Em um contemplava a amabilidade, em outro a assiduidade à oração. Neste via a paciência, naquele a caridade para com o próximo. De um observava as vigílias, de outro a assiduidade à leitura. Admirava-se um por um sua constância, outro por seus jejuns e seu repouso na terra nua. Observava a mansidão de um e a grandeza da alma de outro. Em todos observava a devoção a Cristo e o amor mútuo. Assim alimentado, voltado para o lugar onde se dedicava à sese, condensando e se esforçando para exprimir em si mesmo as virtudes de todos. De seus contemporâneos ele tinha ciúme só num ponto: não lhe ser inferior no melhor. Ele o fazia de tal modo que ninguém se ofendia, e todos sentiam alegria a seu respeito. Todos os habitantes da aldeia e as pessoas respeitáveis que se relacionavam com ele, vendo-o assim, chamavam-no amigo de Deus, e uns o amavam como um filho, outros como um irmão. Então aqui nós lemos um pouco da vida de Antão e vimos aqui a obra de Antão, o início dele, que inicia como o pai do monaquismo, no sentido de começar a vida do silêncio, a fuga do mundo, como nós chamamos, e depois Pacômio, que sintetiza numa regra. E agora, na página 97, vamos ver a Igreja da Alexandria e seus bispos. Muito interessante, muito importante. Alexandria, então vamos ler, tá bom? Por favor, tenham bondade de me acompanhar aqui. Alexandria era a igreja numerosa, agitada e efervescente. O bispo Pedro, antigo asceta, morreu mártir em 312. Alexandre sucede-lhe no mesmo ano. É a ele que se opõe Ário, douto, eloquente e ascético sacerdote de Balcales, uma das igrejas da cidade. Essa oposição tem como ponto de referência a doutrina trinitária, pela qual Ário radicaliza o subordinacionismo. O filho é claramente inferior. Ele não passa de uma criatura divina perfeita. O bispo, que tinha a igreja de Egito firmemente em suas mãos, reuniu um concílio com uma centena de bispos e anatematizou as afirmações de Ário. Este procurou apoio de Eusébio de Cesareia e em Eusébio de Nicomédia, sede do imperador, pessoa das mais influentes. Pouco a pouco, o Oriente cristão se viu dividido em dois. Constantino, senhor absoluto, decidiu reunir um concílio ecumênico em Nicéia, como já vimos, não é? Atanásio, ainda diácono, acompanhou lá seu bispo, a quem sucedeu em 328. Então aqui é um pouco da história
E vamos ver agora o primeiro personagem na página 99, que é Atanásio, pilar da ortodoxia. Atanásio é uma das grandes figuras de bispo da história antiga. Talhado no granito intransigente até a violência, é ele um bispo de resistência. Nascido em Alexandria, conhece bem o povo, simpatiza com sua piedade e aprende o cópita. Sabe conduzir a multidão, se necessário, como um tribuno. Cristão desde a mais tenra infância, recebeu uma boa formação clássica, somente com elementos de filosofia. Alguns de seus mestres morreram mártires sob Diocleciano, o que mostra que eram cristãos. Atanásio se opõe a serviço da Igreja, defendendo-a com a intrepidez como um filho, defende a sua mãe. Pois Atanásio é defensor de Niceia. Vamos lá. Atanásio tinha 33 anos quando, depois de uma eleição difícil, contestada e finalmente homologada pelo imperador, se torna patriarca da prestigiosa cidade de Alexandria, em 328. Ele se esforça para consolidar em sua diocese a fé de Niceia. Em 330, ele se choca com discípulos do sacerdote Melécio, que professam a posição rigorista após as perseguições e com os seguidores de Ário. Recusa-se categoricamente a reintegrar Ário no clero da cidade, apesar das injunções do imperador. Os arianizantes provocam um sínodo em Tiro em 335 e depõem o patriarca. O imperador o envia então para o exílio em Tréveros, primeiro dos 5 banimentos. Banimentos. Primeiro exílio sobre Constantino, de julho de 335 a 22 de novembro de 337 em Tréveros. Segundo exílio sobre Constâncio, de 16 de abril de 339 a 21 de outubro de 346 em Roma. Terceiro exílio sobre Constâncio, de 9 de fevereiro de 356 a 21 de fevereiro de 362 no deserto do Egito. Quarto exílio sobre Juliano, de 24 de outubro de 362 a 5 de setembro de 363, no deserto do Egito. Quinto exílio sobre Valente, de 5 de outubro de 365 a 31 de janeiro de 366, no deserto do Egito. Veja só como foi dura a vida deste homem. Atanásio morre aos 2 de maio de 373. Dos 46 anos de seu episcopado, ele passou 20 no exílio. A parte mais importante de seus escritos é consagrada à defesa do credo de Niceia, igualdade de natureza, da substância e de dignidade do Filho e do Pai. Ele a expõe primeiro na obra Três Discursos contra os Arianos, na Apologia contra os Arianos e na História dos Arianos. Relata os acontecimentos que condenaram e depois reabilitaram Ário. Nessas obras ele refuta as afirmações do heresiarca e expõe a fé nicena, que professa também nas cartas ao bispo egípcio Serapião. O apologista e o polemista. Atanásio é lutador. Em sua juventude, ainda diácono, escreveu, na linha dos apóstolos, o discurso sobre os pagãos e sobre a encarnação do Verbo, refutando a idolatria e mostrando a inanidade das divindades pagãs e o caminho que permite chegar ao Deus verdadeiro. Para encontrá-lo, não há outro caminho senão o homem mesmo, que traz em si o vestígio de Deus que o criou. Nas obras polêmicas provocadas pelo arianismo, a apologia da fuga e história dos arianos, o bispo maneja uma ironia contundente
que não poupa ninguém. Ele tem palavras terríveis contra os eunucos que cercam e aconselham o imperador. E diz: Como podeis querer, diz ele, que tais pessoas compreendam alguma coisa da geração do Filho de Deus? Ele tem a viralidade dos violentos que conquistam o reino. Então vamos ver aqui um pouquinho a fé de Atanásio, lá na página 100, no primeiro recorte. Venham comigo. Há, pois, uma trindade santa e perfeita, reconhecida como Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele não compreende nada de estranho, nada que lhe seja misturado do exterior. Não é constituída de criado ou de criado, mas é toda virtude criadora e produtora. Ela é semelhante a si mesma, indivisível por sua natureza e única em sua eficiência. Com efeito, o Pai faz todas as coisas pelo Verbo no Espírito, e é assim que a unidade da Santa Trindade é salvaguardada, de modo que na Igreja é anunciado um só Deus, que está acima de todos e age por nós, e está em todos, acima de todos, como Pai, como princípio e fonte por todos pelo Verbo, em todos no Espírito Santo. A Trindade existe, não é limitada a um nome e à aparência de uma palavra, mas como Trindade e realidade, porque como Pai é o existente, do mesmo modo, seu Verbo é o existente, e Deus acima de tudo. E o Espírito Santo não é desprovido de existência, mas existe e subsiste verdadeiramente. A Igreja Católica não pensa nada de menos, para evitar descer ao nível daqueles que são atualmente judeus à maneira de Caifás e de Sabélio. Ela não imagina nada de mais grave para evitar revaslar para o politeísmo dos gentios. Que seja essa fé da Igreja. Aprendam-nos os adversários pela maneira pelo qual o Senhor, quando enviou os apóstolos, lhes ordenou que dessem o seguinte fundamento à Igreja, dizendo: Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. De seu lado, os apóstolos, tendo partido, ensinaram assim, e tal é a pregação difundida em toda a Igreja que existe sobre o céu. O Verbo feito carne. Vamos ver outro texto aqui, tá bom? Continuem comigo, antes de voltarmos a ler o texto na página 101. Temos um outro recorte aqui. Vendo o gênero humano caminhar para a sua perdição e a corrupção da morte, e estender sobre nós seu império, vendo a ameaça do pecado fortalecer ainda esse domínio, e considerando que, sem dúvida, semelhante disposição não seria abolida antes de atingir a sua conclusão, e avaliando por outro lado que não convinha deixar perder esse universo, cujo artífice era ele mesmo, mas vendo também a malícia dos homens tomar proporções inauditas e erguer-se progressivamente contra eles, além de toda medida, vendo enfim todos os homens culpados de morte, e o Verbo de Deus se encheu de piedade por nossa raça enferma, comovido por essa corrupção, que era nossa e não suportando mais que a morte dominasse em nós, querendo também evitar a todo preço que a obra já realizada viesse a aparecer e que seu Pai tivesse trabalhado em vão quando formou o homem, o Verbo tomou um corpo semelhante ao nosso. Não foi suficiente para ele ser ou simplesmente aparecer num corpo. Se ele tivesse querido somente mostrar-se num corpo, sem dúvida, teria podido escolher um corpo mais prestigioso. Não, foi um corpo como o nosso que ele tomou. E não importa como,
Ele o tomou de uma virgem sem falta nem mancha e que não tinha conhecido o homem. Corpo absolutamente puro e estranho a toda a ingerência de homem. Ele, o Todo-Poderoso, o artífice do universo, construiu para si no seio de uma virgem um templo, seu próprio corpo. Esse corpo ele o fez seu como seu instrumento para nele residir e por ele se dar o conhecer. Sim, verdadeiramente ele tomou um corpo semelhante ao nosso corpo. E como todos estavam submetidos à corrupção da morte por todos, em sua extrema condescendência, ele ofereceu ao Pai seu próprio corpo como vítima para a morte. Assim, uma vez que todos morrem em seus corpos, a lei da corrupção lançada contra os homens esgotaria o vigor de seu aguilhão no corpo do Senhor, e em seguida se veria sem poder algum contra os homens seus semelhantes. Esses, recaídos na corrupção, ele os tornou novamente incorruptíveis, por sua encarnação e pela graça de sua ressurreição. Ele os chamou da morte para a vida, consumindo a morte como a palha é consumida pelo fogo. Compreendo que a corrupção dos homens não poderia ser apagada, a não ser pela sua própria morte. Mas sabendo também que ele mesmo, o Verbo, Filho do Pai, imortal, portanto, não podia morrer, tomou para si um corpo mortal. Dessa maneira, unido ao Verbo, que é o Senhor de todos, esse corpo estaria em condições de morrer também por todos, e além disso, tornado incorruptível pelo Verbo que habita nele, ele teria o poder, por sua ressurreição, de expulsar de todos também a corrupção. O Verbo de Deus ofereceu, pois, seu corpo puríssimo, como vítima à morte. Assim ele a expulsou de todos os corpos semelhantes ao seu. Ele, que é superior a todos, ofereceu em resgate por todos seu templo e o instrumento do seu corpo. Deste modo, com sua morte, ele pagou nossa dívida. Uma vez que está unido a todos os homens por um corpo semelhante ao deles, o Filho, incorruptível de Deus, pode também revestir todos os homens de sua própria incorruptibilidade e dar-lhes um penhor de sua ressurreição próxima, de modo que a corrupção da morte não tem mais nenhum poder sobre eles, precisamente por causa do Verbo que habita entre eles, num corpo semelhante ao deles. Quando um rei muito poderoso faz sua entrada numa grande cidade e escolhe por morada uma determinada casa, essa cidade inteira se sente muito honrada com isso. Inimigos e bandidos cessam de combatê-la e importuná-la, e todos a julgam digna das mais altas honras por causa do rei que habita numa só de suas casas. O mesmo se dá com o Rei do Universo. Quando ele veio à nossa terra e habitou um corpo semelhante ao nosso, toda a maquinação do inimigo dos homens cessou, e até a antiga corrupção da morte desapareceu. O gênero humano todo teria perecido completamente se o Filho de Deus, Rei do Universo, não tivesse vindo pessoalmente para arrancá-lo da morte e salvá-lo. Belo texto, aqui não entendemos muito bem a fé de Nicéia, a fé de Santo Atanásio e tudo o que nós estamos estudando. Na página 101 tem o Amigo dos Monges, venham comigo. De Alexandria a Tebaida florescem os mosteiros de anacoretas. Atanásio os frequenta por simpatia, depois para encontrar refúgio neles. Ele conhece e frequenta Antão, antes de escrever a sua vida, como já vimos. Esta intervém em favor do bispo junto ao imperador. Chega a ir a Alexandria a pedido dos bispos egípcios para refutar da maneira mais formal os erros de Ário. Atanásio leva consigo para o exílio alguns monges que fazem o Ocidente descobrir o monaquismo.
Com todos os bispos de Alexandria, ele conhece a autoridade dos monges sobre o povo humilde. Os religiosos sustentam não só a autoridade dos bispos, mas também a doutrina ortodoxa de Nicéia. Inversamente, o patriarca de Alexandria é ao mesmo tempo testemunha, propagandista e autor espiritual do ascetismo monástico. Ele escreveu um tratado sobre a virgindade e mantinha correspondência com as virgens de Alexandria. A vida de Antão foi não só um best-seller, mas também a carta magna de todo o monaquismo. Agora vamos ver aí na segunda coluna, da página 102, Cirilo de Alexandria. Vamos lá. Se Atanásio ilustra a primeira parte do século IV, Teófilo, um dos seus sucessores, era personagem espalhafatosa, verdadeiro faraó cristão, preocupado antes de tudo em firmar seu poder perante Constantinopla, a rival. Lutou contra os cultos pagãos, destruindo templos de Serápis com a biblioteca de Mitra e de Dionísio. Antes de admirador de Orígenes, mudou de campo por oportunismo, para conseguir o apoio dos monges anti-origenistas. Teófilo teve uma atuação tristemente célebre na condenação de João Crisóstomo ao exílio, o que provocou o rompimento com Roma. Estou na página 104. Não contente com reger todo o Egito enquanto vivo, preparou sua sucessão. Seu sobrinho Cirilo foi eleito, não sem dificuldade, em 15 de outubro de 412. O novo eleito tinha uma grande vantagem sobre o seu tio. Conhecia a teologia. Na primeira parte do seu episcopado, polemizou contra os arianos, na esteira de Atanásio. Sua volumosa obra, Tesouro da Trindade Santa e Consubstancial, se compõe em mais de um terço de extratos de Atanásio sobre o mesmo assunto. A familiaridade com a escritura não impediu Cirilo de preferir a maneira forte de seu tio à mansidão evangélica. Ele foi o causador de um prógon que fez desaparecer a grande colônia judia da cidade. Foi também acusado de conivência no assassínio de uma mulher pagã, Hipatia, filósofa muito estimada. Dividiu seu tempo entre a vida pastoral e sua obra teológica até 428. Ele preferiu o modo de governar do seu tio, infelizmente. Cirilo e o Concílio de Éfeso. O arianismo levou a Igreja, página 104, a insistir na divindade de Cristo. Indiretamente, isso trazia o risco de se minimizar sua natureza humana. Apolinário, bispo de Laodiceia, exagerou nesse sentido, afirmando que Cristo não tinha alma humana, tendo uma só natureza de Deus. O vocabulário da época estava longe da precisão atual para manter em Cristo a unidade de pessoa na dualidade da natureza divina e humana. As noções de natureza completa e de hipóstase, que os latinos chamavam persona, pessoa, não tinham a clareza de hoje, o que provocava confusões. A verdade, não os homens, se mantinha equidistante dos dois excessos, duas escolas ou correntes que deveriam ser complementares vão se enfrentar, enfrentamento agravado por rivalidades em torno de postos chaves e pela paixão dos metropolitanos. Nestório, monge de Antioquia que se tornou bispo de Constantinopla, provocou o conflito criticando o título de Theotokos, Mãe de Deus, dado a Maria. A expressão, evidentemente, só era ortodoxa se entendida como sendo da pessoa de Jesus
e não de sua natureza. Maria é a mãe de um homem, que é o Filho de Deus. Está excluído que se possa falar de dois filhos. Na verdade, falando em unidade física ou em única natureza do Logos, feito carne, Cirilo usava expressões infelizes. Essa fórmula de Apolinário, que estava em circulação como sendo de Atanásio, era uma falsificação de que Cirilo, infelizmente, foi vítima, fazendo amálgama entre natureza e hipóstase pessoa. Em vez de um aclaramento, surgiu uma cabala. Cirilo tomou posição numa carta pascal, pedindo a Nestório que se retratasse e levou o assunto ao Papa Inocêncio I. Um sínodo romano exigiu que Nestório voltasse atrás, sob pena de deposição. Cirilo transmitiu a sentença romana, mas acrescentou-lhe 12 anatematismos de sua autoria, teologicamente contestáveis. O imperador Teodósio II, hostil a Cirilo, convocou um concílio ecumênico para Éfeso. Cirilo, desde a primeira sessão, quando os bispos sírios ainda não tinham chegado, empenhou-se em fazer condenar Nestório. Ao chegarem, João de Antioquia e seus bispos da Síria excomungaram Cirilo. Os legados romanos, por sua vez, desembarcaram e aprovaram a decisão da primeira sessão. O imperador confirmou a deposição dos dois antagonistas, Nestório e Cirilo. A habilidade de Cirilo permitiu-lhe recobrar a liberdade e sua sede, ao passo que Nestório foi relegado a um mosteiro de Antioquia. Cirilo sentiu que tinha chegado o tempo das concessões e renunciou aos seus anatematismos. Em 433, chegou-se à união sobre a fórmula aprovada pelo Papa Sisto III. Vamos ver aqui na página 105, antes de falar da obra de Cirilo. Vamos ver a fórmula de união em 433. Nós confessamos, pois, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, Deus perfeito e homem perfeito, composto de uma alma racional e de um corpo gerado do Pai, antes do século segundo a divindade, nascido nesses últimos dias por nós e por nossa salvação, da Virgem Maria segundo a humanidade, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade. Porque de duas naturezas se fez a união, por isso afirmamos um Cristo, um Filho, um Senhor. Em razão dessa união sem confusão, confessamos a Santa Virgem Mãe de Deus, porque Deus, Verbo, se encarnou e se fez homem, e desde o instante de sua concepção, uniu a si o templo que tomou dela. As palavras dos santos evangelhos e dos apóstolos sobre o Senhor, nós sabemos que os teólogos, ora, as agruparam como ditas por uma só pessoa, ora, separaram como ditas por duas naturezas, aquelas convindo a Deus segundo a divindade de Cristo, estas humildes segundo a humanidade. E aqui temos a homilia pronunciada por Cirilo no concílio de Éfeso. Vamos ler também na página 103, depois vemos a obra doutrinal de Cirilo. Diz ele: vejo essa jubilosa assembleia de santos bispos que, a convite da Santa Mãe de Deus, Maria, sempre Virgem, estão reunidos aqui no entusiasmo. Por isso, se bem que eu esteja na tristeza, na presença desses santos padres me leva alegria. Cumpre-se entre nós esta doce palavra do salmista Davi. Vede como é bom, como é doce para irmãos habitar juntos. Por isso nós te saudamos, santa e misteriosa Trindade, que nos convocastes a todos para essa igreja de Santa Maria, Mãe de Deus. Nós te saudamos, Maria, Mãe de Deus, tesouro sagrado de todo o universo. Astro sem declínio,
coroa da virgindade, centro da lei ortodoxa, templo indestrutível, morada da incomensurável Mãe e Virgem, por causa de quem é chamado bendito, nos santos evangelhos, aquele que vem em nome do Senhor. Nós te saudamos a ti, que contiveste em teu seio virginal aquele que os céus não podem conter. A ti, por quem a Trindade é glorificada e adorada sobre toda a terra. Por quem o céu exulta, por quem os anjos e os arcanjos se rejubilam, por quem os demônios são derrotados, por quem o tentador caiu do céu, por quem a criatura decaída é elevada ao céu, por quem o mundo inteiro, cativo da idolatria, chegou ao conhecimento da verdade, por quem o santo batismo é concedido àqueles que creem com o óleo da alegria, por quem em toda a terra são fundadas as igrejas, por quem as ações pagãs são levadas à conversão. Que direi ainda? Foi por ti que a luz do Filho único de Deus brilhou para aqueles que jazem nas trevas e na sombra da morte. É por ti que os profetas anunciam o futuro, que os apóstolos proclamam a salvação às nações, que os mortos ressuscitam e que os reis reinam em nome da Santa Trindade. Existe um só homem que possa celebrar dignamente os louvores de Maria? Ela é ao mesmo tempo mãe e virgem. Que maravilha! Maravilha que me deixa prostrado. Quem jamais ouviu dizer que o construtor seria impedido de habitar o templo que ele mesmo edificou? Dever-se-á criticar aquele que deu à sua serva o título de mãe? Eis porque o mundo inteiro está jubiloso, que nos seja dado venerar e adorar a unidade, venerar e honrar a indivisível Trindade, cantando os louvores de Maria sempre Virgem, isto é, da Santa Igreja, e os do seu Filho e Esposo Imaculado, porque a ele pertence a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então vamos ver na página 105, para finalizar hoje, a obra doutrinal de Cirilo. O bispo de Alexandria, durante toda a sua vida, foi homem de estudo, preocupado em determinar a doutrina da Escritura e da tradição. A obra teológica desse patriarca, extenuado por tarefas múltiplas, é uma das mais extensas do Oriente cristão. Cirilo é o homem da afirmação dogmática, procedendo em teologia, como no governo, pela via da autoridade. Ele nos deixou um monumental e às vezes prolixo comentário do Evangelho joanino em 12 livros, mais polêmico e doutrinal que exegético, com numerosas dissertações teológicas. O vigor lhe vem do seu embasamento bíblico. Da leitura aplicada da Escritura, o bispo auriu uma fé perfeitamente segura. A indagação sobre os livros do Antigo e do Novo Testamento, especialmente em duas obras, a Adoração em Espírito e Verdade e as Cinzeladuras, ou Glafiras. Cirilo procura a harmonia dos dois testamentos, vendo no Antigo a preparação evangélica começada com Adão e balizando o caminho do Messias. Pessoas e acontecimentos profetizam a vinda do Verbo feito carne. A essas duas obras podem ser acrescentadas as 156 homilias sobre Lucas. A encarnação é o coração da teologia e da economia de Cirilo. Ele rejeita com todas as suas forças o dualismo nestoriano, afirmando a unidade de Cristo. Mas a sua cristologia deixa na imprecisão a natureza humana de Jesus e a autonomia de suas atividades. Misturando os conceitos de natureza e de hipóstase, seu vocabulário teológico é desprovido de rigor, indo ao ponto de falar da única natureza de Cristo. A figura grega que ele censura em Orígenes ter-lhe-ia permitido uma formulação mais rigorosa. E aí seria bom a gente não julgar e não condenar, mas se ele tivesse
escutado um pouquinho mais de Orígenes e captado o que há de bom, aquele princípio paulino, examinai tudo e ficai com o que é bom, talvez teria maior precisão a esse tema da união hipostática, a união da natureza humana com a pessoa divina de Jesus. Muito bem, terminamos então o ponto 3, a expansão da Igreja Oriental, o Egito cristão com Antão, os bispos, Atanásio, Cirilo, e vamos estudar, fazer o guia de estudo para podermos aproveitar a síntese oferecida. Tá bom? Muito obrigado pela paciência, por tudo. Paz e bem.